Ficou bom? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de beulah, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos o mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém. Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor, nessa reunião. Pedimos que o Senhor possa abençoar todos que nos escutam, que nos ouvem. Em nome do Senhor Jesus, nós damos início, Pai, a esse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Amém. Nós queremos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus que nos permite, mesmo dessa maneira, dessa forma, chegar a algumas pessoas e, através, então, dessa oportunidade, Deus seja louvado. Queremos agradecer também nosso pastor líder dessa congregação, pastor dirigente, pastor Walter Saturnino, e também o coordenador, pastor Aldemiro, né, coordenador da Escola Bíblica, que muito atenciosamente tem administrado essa Escola Bíblica Dominical. Estamos dando início a mais um trimestre da nossa EBD, e dessa vez nós estamos aqui falando sobre um tema importante, sobre o livro de Salmos. Esse momento é oportuno para estudarmos o livro de Salmos, haja visto que os irmãos, nas suas casas, nos seus lares, podem usar desse conteúdo, desse trimestre, para aplicar nos seus cultos domésticos na sua casa. Portanto, nós queremos aqui trazer essa lição de Salmos, cujo tema é uma referência
para a vida de adoração e oração do cristão, cujo comentarista dessa lição, pastor Adriel Gonçalves, ele que é o segundo vice-presidente da Igreja Madureira, Assembleia de Deus, ali em Uberlândia, Minas Gerais. Nós estaremos, portanto, lendo aqui a nossa revista, né, da Escola Bíblica Dominical, para você que está aí na sua casa e tem já em mãos a sua revista. O título de hoje da nossa revista, Salmos, um guia devocional para o cristão. O texto áureo da lição desse dia é: cantai louvores ao Senhor com harpa e voz de canto. Salmo 98, verso 5. A verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Os objetivos da lição nessa manhã: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos nos Salmos. Vamos então para aqui o nosso estudo, né, desse tema de hoje, o livro dos Salmos. Nós queremos, em primeiro lugar, aproveitar essa oportunidade para destacarmos que o livro de Salmos, ele um dos livros mais lidos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, ele que faz parte daquela porção que nós chamamos dos livros poéticos, os 5 livros que estão agrupados juntos, fazendo parte dos livros poéticos. Ali está o livro de Salmos. Nós podemos dizer que o hino de Salmos é o inário do povo de Israel. Assim como nós, assembleianos, né, nós temos a nossa harpa cristã, o povo de Israel tinha então o livro de Salmos como seu inário. E o que acho interessante no livro de Salmos é que o livro de Salmos, Deus deixa aqui que o homem possa desabafar os seus sentimentos, o homem possa então expressar aquilo que ele sente. Por exemplo, se nós vivemos num contexto de pecado, um ambiente onde que está ali é o pecado, nós temos o Salmo 51. Nós podemos ler o Salmo 51 porque ele expressa muito bem esse momento. E o livro de Salmos, como nós sabemos, Deus deixa o homem falar, não se preocupa muito numa coerência de teologia, mas ali o homem se expressa da maneira que ele está se sentindo. Um exemplo sobre isso que nós estamos falando é o Salmo 137. Quando você olha para o Salmo 137 na Bíblia Sagrada, você vai observar que o contexto em que ele foi escrito trata-se do momento em que os israelitas estão ali na Babilônia, no cativeiro. De repente, os homens ali de Babilônia chegam nos judeus, nos israelitas, e pedem para que cantem músicas lá de Sião, lá da sua cidade, da sua terra. O povo hebreu diz: como nós cantaremos, já que não estamos mais em nossa terra? Nós não temos prazer em cantar. Em outras palavras, é como se eles tivessem pendurado as chuteiras na questão de adoração, de louvor a Deus. E o mais impressionante é que o Salmo, ali no verso 9, ele termina dizendo: bem-aventurado aqueles que tacarem os filhos de vocês, dos babilônios, nas pedras. Ou seja, termina o Salmo evocando uma espécie de vingança. E eu e você sabemos que o Novo Testamento, o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos orar e amar, né, os nossos inimigos. Portanto, o livro de Salmos, é permitido isso porque Deus está tendo mais interesse em ouvir o homem expressar os seus sentimentos. Pois bem,
nós podemos usar o livro de Salmos em diversos momentos. Quando nós não estivermos bem, nós podemos dizer: porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. E quando nós estivermos em aflição, nós podemos expressar, o meu Deus, o Deus de Jacó, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Esse é o livro de Salmos. Nós vamos, então, para o tópico primeiro da nossa lição. Nós vamos observar, o tópico primeiro diz: o título, divisão do livro e autores. Nós vamos começar então pelo tópico primeiro, título, o título da palavra hebraica, Tehilim, que significa louvor. Sabemos também que do grego, a Bíblia Sagrada, ela teve a oportunidade de ser traduzida para o grego, ali em Alexandria, onde os 70 fizeram aquela tradução da Bíblia hebraica para o grego, e ali então a palavra saimós, que vem dizer louvor, ou então até mesmo como chamam os judeus. Os judeus chamam essa coleção de salmos de Shefet Hailim, ou seja, livro dos louvores. O Novo Testamento, nós vamos encontrar aproximadamente 97 alusões ao livro de Salmos. Jesus mesmo fez muito uso do livro de Salmos nos seus ensinamentos. Alguns estudiosos, pesquisadores dizem que até mesmo aquele hino que Jesus canta quando ele sai ali para a crucificação, era o hino 116, que diz: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. Portanto, nós temos também o subtópico da nossa lição 1.2, que vem falando para nós da divisão dos livros. Divisão dos livros. Nós encontramos no livro de Salmos uma divisão que a maioria dos estudiosos e comentaristas dividem então o livro de Salmos em 5 livros. 5 livros, começando o Salmo 1, depois o Salmo 42, 73, 90 e 107. Aparentemente, segundo os estudiosos, nos trazendo um paralelo à Torá, ou Pentateuco, que seriam ali o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Um paralelo. E cada um desses 5 divisões de Salmos estariam ligados, de certa maneira, ao livro do Pentateuco. Nós podemos observar que o livro de Salmos, ele começa aqui com o Salmo de número 1, e o Salmo de número 1, ele não tem um autor específico, mas eu, pessoalmente, daria autoria para esse primeiro número de Salmo de número 1, ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é aquele que faz o prefácio desse maravilhoso inário que nós temos na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, de certa maneira, é o autor do livro de Salmos. É como se ele dissesse para nós, para mim e para você: esse aqui é o livro de Salmos, e eu então faço um convite para vocês para virem para essa adoração, para esse cenário, e é como se o Salmo de número 1 fosse a porta de entrada para nós podermos então entrar nesse maravilhoso mundo que traz para nós inspirações maravilhosas de Deus. Nós vamos ver no Salmo de número 1 a delimitação do verdadeiro louvor que Deus aceita. No Salmo de número 1, nós vamos ver um contraste que aqui o autor vai fazer entre o justo e o ímpio. Você vai ver que do verso 1 ao verso 3,
vai dizer aquele a qual Deus vai aceitar o louvor, né? Ele vai começar o salmo dizendo: bem-aventurado o varão, o homem, né? Então, assim, esse é aquele a qual o Senhor vai aceitar o louvor. E é muito interessante porque a palavra bem-aventurado do hebraico, asher, né, que vai dizer uma intensidade muito grande, né, do homem, né, ele é feliz, porque a palavra bem-aventurado quer dizer feliz, em grande intensidade, né, bem-aventurado em grande intensidade o homem. E é muito interessante que faz um contraste com a outra parte. Não são assim os ímpios. E termina o Salmo primeiro, né, dizendo que os ímpios perecerão. A palavra hebraica tuved, né, que vai dizer, eles perecerão, o caminho deles é a morte. Então, no primeiro Salmo, nós já vemos então quais personagens terão seus louvores bem aceitos por Deus, né? O justo, não é qualquer um, mas bem-aventurado o varão, o homem. E é interessante que está no singular, diferente daqueles que perecerão. A palavra ímpios, né, que vai dizer ali para nós, remachaim, né, no plural. O hebraico é muito interessante, que vai trazer esse grupo ímpios no plural. Agora, aquele que é bem-aventurado, que é feliz, está no singular. É como se de repente fosse centenas e centenas de pessoas e somente uma vaga, né, para a pessoa adquirir um trabalho, adquirir uma posição, somente uma vaga. Então, é como se aqueles demais que não passassem, aquele grupo, né, são os ímpios. Mas o justo, o varão, né, é bem selecionado, aquele a qual o Senhor aceitará o louvor dessa pessoa. Esse é o Salmo primeiro, maravilhoso, só para nós sentirmos um gostinho de como será essas lições desse trimestre. E é muito interessante que cada livro, cada divisão do livro de Salmos, que nós vemos aqui, ela vai terminar com a doxologia. Por exemplo, o primeiro livro de Salmos, que começa no número 1 e termina no 41, o 41, né, o Salmo de número 41, também é uma doxologia, um encerramento do primeiro livro de Salmos. Então você vai ver que cada término de um livro você tem ali uma espécie de um salmo, de uma doxologia, de um fechamento do livro. E o salmo, todo esse volume, que como temos hoje, termina no número 150, e o salmo de 150 também é uma doxologia final. E essa doxologia não só encerra ali o livro de número 5, mas também encerra todo o volume dos salmos. E o Salmo 150 termina de maneira maravilhosa, de maneira espetacular, porque o Salmo 150 vai terminar dizendo que todos os homens louvem ao Senhor no seu santuário. E é muito interessante que a palavra santuário, ela não quer dizer templo, a palavra santuário quer dizer todo ser louve ao Senhor no seu habitat, porque Deus habita em todos os lugares, no céu e na terra. Portanto, se a espécie é uma espécie do fundo do mar, né, são os animais do mar, que ali eles adorem o Senhor. Se a espécie é um animal do céu, que ali adorem ao Senhor. Ou seja, onde cada espécie estiver, que adore ao Senhor. Todos são convidados, então, aonde estiverem, a fazer disso, né, o seu santuário, o lugar de adoração ao nosso Deus. E é interessante que o Salmo 150 diz, adore a Ele pela sua grandeza, ou seja, pelos seus atributos, e adore a Ele também pelos seus atos, por aquilo que Ele faz. Então nós somos convidados a adorar a Deus de maneira completa no livro de Salmos. Vamos então para o subtópico da nossa lição 1.3 da nossa revista, onde nós vamos agora estar falando sobre os autores do livro de Salmos. Nós vamos
observar que o livro de Salmos, ele não é só de um autor específico, né? Nós temos um autor que sobressai aos demais, que é Davi. Davi escreve aproximadamente 73 salmos, é o que mais escreve. Davi, como sabemos, era músico, era cantor, né? Era compositor, ele cuidava e fabricava instrumentos, compunha. Davi, um grande homem de Deus, que compôs a maioria dos salmos, cerca de 73 salmos. Mas não só Davi, o autor de salmos, nós temos vários outros autores de salmos, que compôs salmos. Moisés, nós temos aí Asaf, os filhos de Coré, Emã, né? E tantos outros autores do livro de Salmos. Nós temos também aproximadamente cerca de 50 salmos que não sabemos os autores, né? São desconhecidos os autores do livro de Salmos. Agora, o que é interessante nós observarmos é que o livro de Salmos, ele começa a a virar volume com Davi, ali com Davi. Ele começa a virar, a ser volume, a aparecer juntos os salmos. Mas ele continua, né, sendo montado na época que o povo de Deus estava no cativeiro, sendo composto, sendo escrito, sendo preparado no cativeiro também. Haja visto que o Salmo 137 reflete a esse contexto, o salmo que nós citamos há pouco. Mas não somente ali, nós observamos que todo o salmo, como nós temos hoje, esses 150 salmos que temos, ele termina todo o seu processo pós-cativeiro, aproximadamente ali no 4º século antes de Cristo, ali com Esdras, né, nós temos ali então o fechamento desses livros que nós temos ali em Salmos, né, que nós temos o volume completo. Pois bem, nós podemos observar, para encerrar esse primeiro tópico da nossa lição, nós podemos observar que os salmos, eles, em primeiro lugar, são poesias, e como poesias ele permite, né, um linguajar bastante popular, permite que viajemos na maionese, né, o livro de Salmos. Em segundo lugar, você vai observar que o livro de Salmos ele tem começo, meio e fim, ele sempre é completo na sua mensagem. E em terceiro lugar, você tem que observar que o livro de Salmos, ele sempre tem um contexto, você precisa observar o contexto do livro de Salmos. Assim nós podemos caminhar para o tópico 2 da nossa lição, tópico 2, que vai dizer características, então, principais características do livro de Salmos que nós estamos estudando. A gente já viu que o livro de Salmos, classificado como literatura poética, retratam emoção, ritmo, linguagem metafórica, né, todos eles inspirados por Deus, né, com recursos estilísticos. Isso é o que nós observamos, então, nesse livro de Salmos. Nós vamos ver no 2.1 a poesia hebraica, que está contida no livro de Salmos. Essa poesia hebraica, no livro de Salmos, você não encontra, né, essa poesia apenas aqui em Salmos. Você vai encontrar essa poesia também ali em Êxodo, por exemplo. A revista cita Êxodo 15, quando fala do cântico de Moisés, depois que ele atravessa ali o Mar Vermelho, ele alegre, ele louva a Deus e adora a Deus e escreve então poesia naquele momento. Você vai encontrar também, como diz a nossa revista aqui, ela em Deuteronômios 32, mais um cântico de Moisés, uma poesia, mas agora no final da sua vida, né? Moisés escreve então e relata para nós ali em Deuteronômios 32. Você vai encontrar também em Juízes, capítulo 5, você vai encontrar ali o cântico
de Débora, também outra poesia. E não só esse é apenas alguns, nós vamos encontrar poesia em vários lugares do Velho Testamento e até do Novo Testamento você encontra poesias nesse livro maravilhoso e sagrado. A poesia hebraica, ela não é como a poesia que nós conhecemos hoje no português, não é como a poesia que nós estamos acostumados. A nossa poesia, ela é mais por rimas, né? Nossa poesia. A poesia hebraica, ela é uma poesia mais de ideias, ela é uma poesia de paralelismo, não uma poesia de rima. As rimas existem, mas elas são rimas na questão das ideias. O Salmo 1, por exemplo, que nós falamos ainda há pouco, nós podemos observar o hebraico, você vai encontrar no português, né, você vai encontrar aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A ideia da poesia hebraica está nas três palavras que no português nós não percebemos, que é os ímpios, os pecadores e os escarnecedores. No hebraico, a rima está aí, porque você vai observar que para ímpios é usado a palavra chataim do hebraico, para a palavra pecadores, rechaim do hebraico, e para a palavra escarnecedores vai usar a palavra letsim. Você observa que está sempre usando o final in, no plural, como eu disse para os irmãos lá no início, né, os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, é um grupo, no plural. Então a rima hebraica você vai observar pelas ideias, não é tanto foco como no português, na rima dos sons, da entonação, mas a rima das ideias é o que nós vemos aqui nesse 2.1, falando sobre a poesia hebraica. Nós vamos observar também o paralelismo, né, que está muito constante na poesia hebraica. Você vai observar acentos rítmicos, né? Você vai observar também que essa flexibilidade da forma, como diz aí Derek Kidner, vai possibilitar que essa flexibilidade nós encontramos nos salmos, provérbios, enigmas, orações, ações de graça e várias outras mensagens em vários contextos, porque existe flexibilidade na poesia hebraica. Vamos para o 2.2, onde nós vamos estar falando agora dos acrósticos. Como nós vimos, o livro de Salmos também tem os acrósticos. O que seria isso? Os acrósticos são métricas, que faz com que os salmos ele ganhe forma, ele ganhe tudo que é feito nos salmos é medido e feito metricamente também. Até mesmo aqui no salmo, que vamos usar como exemplo, para ficar bem explicado o que seria um acróstico, bem conhecido de vários irmãos, o Salmo 119. Salmo 119, todos nós sabemos, ele tem 176 versículos. E se os irmãos observarem, no Salmo 119, você vai encontrar ali 8 grupos, né, verso 22. 8 grupos de 22. O que seriam, então, esses 22? Os 22 seriam as palavras, né, as consoantes hebraicas. Nós vamos encontrar, então, no alfabeto hebraico, 22 consoantes, que é usado no alfabeto hebraico, está contido ali no Salmo 119. E aí você vai ver que são, então, 22 consoantes vezes 8. Aí alguém pode perguntar, mas pastor, por que não é 7, ou não é 9, ou não é 6, e teria que ser 8, né? Então, é muito interessante, os hebreus, eu tenho certeza que, na época, eles não tinham noção exata do que estava fazendo. É claro que eles tinham uma métrica, tinham uma poesia, e o Espírito Santo estava por trás de tudo, inspirando os autores bíblicos,
mas os hebreus não faziam ideia da profundidade do que eles estavam fazendo, e hoje nós temos a revelação. Hoje nós podemos observar que o número 8 na Bíblia Sagrada, a Bíblia sempre tem números que apontam coisas fantásticas para nós, no nosso entendimento. E o número 8 na Bíblia Sagrada, ela vai fazer-nos lembrar, de coisas maravilhosas. Por exemplo, o 8 vai apontar para nós para a ressurreição, pois sabemos, Jesus ressuscita no 8º dia. Você vai observar também que o número 8 representa o número de pessoas que saíram da arca depois do dilúvio. Veja que ali no dilúvio pessoas morreram, mas saíram 8 para uma nova vida, para uma ressurreição. Você vai observar na Bíblia Sagrada que no 8º dia é que circuncidava a criança, representando uma nova identidade, uma nova vida. Você vai observar que no 8º dia que houve a transfiguração de Jesus, ali no 8º dia é onde nós sabemos que representa então a glorificação do cristão. Depois que nós ressuscitarmos, nós seremos glorificados também. Então, por que 8? Se 8 aponta para a ressurreição e Jesus é a ressurreição e a vida, e o Salmo 119 está falando do quê? Da lei, do verbo. Então Jesus, todas as consoantes hebraicas. Então os hebreus estão tentando expressar que o Salmo 119 contém todas as consoantes. Jesus é a ressurreição no número 8, ou seja, Jesus é o verbo perfeito, é a palavra perfeita. Jesus Cristo, Ele é o verbo eterno, nele que podemos ter a nossa confiança. Então você observa que esses acrósticos nos ajudam a assimilar melhor, a guardar melhor, a memorizar melhor, nos ajuda bastante no estudo do livro de Salmos. Esses são os acrósticos que nós temos aqui no nosso 2.2 da nossa lição. Mas vamos prosseguir ainda para o 2.3, para nós finalizarmos o tópico 2 da nossa lição, onde nós vamos estar falando sobre o refrão. O refrão nada mais é do que mais uma ajuda na questão da memorização. As poesias, como nós vimos, ritmos de ideias, os acrósticos, o refrão. O refrão fala de quê? De repetições. O refrão, para nós que somos cristãos, que temos a nossa harpa, fica bem claro. Quando nós temos o refrão, nós sempre repetimos aquele refrão dos nossos hinos. Então, nos Salmos você vai encontrar esses refrões também. O Salmo 107, ele fica bem claro, os refrões você vai encontrar ali. Nós temos aqui na nossa revista Sagrada, dizendo as referências da repetição, onde você vai encontrar uma repetição da primeira parte, do grito por socorro, e na segunda parte, a gratidão e a resposta do Senhor, repetindo várias vezes no Salmo 107. Nesses refrões, você encontra paralelismo, você encontra a mesma ideia está numa oração, e na oração seguinte traz a mesma ideia, mas com outras palavras. Então, assim, um paralelismo para dizer a mesma coisa. Isso vai ser muito presente aqui no livro de Salmos e na poesia hebraica. Portanto, assim nós podemos encerrar o tópico 2 e partir para o final, para o tópico 3 da nossa revista sagrada, onde o tema é esclarecimento de algumas expressões. Nós vamos encontrar aqui na nossa revista, em primeiro lugar, o comentarista da nossa revista, da Escola Bíblica, ele vai ser claro em dizer para nós que essas expressões é o que a maioria dos estudiosos entendem. Lógico que não há um consenso total, há muitos debates sobre isso, mas a revista destacou para nós os significados e nós queremos colocar aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, no 3.1, vai falar aqui de 3 expressões que a gente encontra muito nos Salmos, que é Selá, Rigaion e Mictão.
Portanto, nós vamos encontrar a palavra selar 71 vezes nos Salmos, né? A Septuaginta considera como uma pausa, quando você vê na sua Bíblia aqui nos Salmos a palavra selar, a Septuaginta define isso como uma pausa, um interlúdio musical. É o que vai dizer então a Septuaginta. A palavra higaion, você vai encontrar várias vezes na Bíblia também, junto com selar. Ela vai dizer um momento para a meditação. Então, é isso que os comentaristas, a maioria, chegaram à conclusão. E a palavra mictão seria uma oração silenciosa, né? Ou um texto gravado, permanente. Isso é o que seria, então, a palavra mictão, que você vai encontrar também na sua Bíblia Sagrada, no livro de Salmos. Você vai encontrar também o 3.2, vai falar da palavra masquil. A palavra masquil, que vai significar salmo de entendimento ou salmo didático, salmo de ensino, ou até mesmo alguns de salmo eficaz, salmo habilidoso. E por último, nós vamos encontrar também a palavra, a expressão degraus, né? Que aponta para o cântico de degrau ou cântico de peregrinação. Seriam aqueles cânticos que os hebreus usavam, aqueles hebreus que estavam distantes de Jerusalém. E os irmãos sabem que uma vez por ano eles vinham para Jerusalém, e então quando eles vinham para Jerusalém, eles cantavam então esses cânticos de degrau, esses cantos de peregrinação, ao caminhar em subida, por isso degrau, né? Em subida em rumo à direção de Jerusalém. Ainda temos a expressão Jedutum, né, que eu deixei por último, né, para nós estarmos aqui falando sobre ela, porque na verdade a expressão Jedutum, ela nos lembra a equipe de Davi. Davi, ele tinha uma equipe de músicos, de compositores, né, para ajudá-lo. E eram 3, Jedutum, Asaf e Emã. Eram 3 pessoas que ajudavam Davi a compor essas músicas, a colocar ritmo, melodia nas músicas, instrumentos, quais instrumentos confeccionar, quais instrumentos usar na melodia, no cântico em Israel. Era uma equipe, e esses 3 eram os principais, eles eram mestres, né? Mestres da música. E é muito interessante que nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada várias referências dizendo que esses 3 homens, eles eram homens que tinham por Deus uma inspiração tremenda. E em vários versículos você vai encontrar que eles eram videntes. A palavra vidente para nós hoje, talvez ela pega uma conotação negativa, mas naquela época o povo de Israel entendia que vidente era aquele que recebia visões dos céus. Portanto, Jedutum, Asá e Emã eram homens que escreviam louvores, adorações, cânticos, mas eles recebiam essas visões dos céus, vinham direto de Deus, do trono de Deus, para eles comporem esses salmos, essas músicas. Isso me chama bastante atenção, porque você olha também para Asaf, além dele ser também um vidente, dele ser um músico, um mestre, ele ainda tinha algo a mais, que era a questão de organização, relator. Sempre Asaf, você vai observar que ele escreve também 11 salmos. Ele tinha uma habilidade tremenda para organizar as ideias, expressar as suas ideias. Mas Asaf também era vidente, recebia esses louvores, essas composições diretas do trono de Deus, diretas do Senhor, diretas do céu. De tal maneira que você vai encontrar ali em 1 Crônicas 25, até deixei aqui, a palavra de Deus diz assim para nós: e Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf
de Emã e de Geduntum, para profetizarem com harpas, com alaúdes, com saltérios. Então, você observa aqui em 1 Crônicas 25, que a música para Geduntum, Asaf, Emã e Davi não era simplesmente cantar canções, não era simplesmente pegar os seus instrumentos e dedilharem, mas a música para aqueles homens era profecia. A música para aqueles homens era dizer palavras de Deus para o povo. E isso naquela época, com Davi, foi algo muito marcante. Você vai observar ali em 1 Samuel, no capítulo 8, quando Samuel, ele unge a Saul como rei. Samuel então dá instrução para Saul, dizendo: Saul, você vai andar pelo caminho e lá na frente você vai encontrar profetas, e eles vêm com instrumentos, eles vão estar cantando, mas eles vão estar cantando, adorando e vão profetizar. Eu quero que você também profetize com aqueles homens. Você observe que era um contexto comum ali naquela época, cantar e através das canções profetizarem. E o que me chama a atenção, podemos aplicar para nós hoje, por isso nós estamos estudando essa revista da Escola Bíblica Dominical, nós podemos aplicar e nos perguntar: e hoje, como está sendo o nosso louvor? Como está sendo as nossas canções? Naquela época, estes homens recebiam essas canções dos céus, e essas canções eles usavam para profetizar, abençoando, edificando, trazendo os atos de Deus e o que Deus fez. E eu pergunto: e hoje? Como será que nós estamos profetizando? De que maneira o recurso que temos para profetizar para o povo? É necessário que os músicos, os instrumentistas, quem sabe alguns que possam estar me escutando, é necessário nós refletirmos muito bem sobre isso. Nós precisamos usar esse recurso que Deus nos deu. E os músicos de hoje, os compositores de hoje, ter essa intimidade que esses homens tinham com o Senhor, receberem visões do céu, porque quando nós cantamos essas canções, elas têm que sair daqui do púlpito, ou até mesmo do meio do povo de Deus, e tem que ser uma maneira de profetizar para o povo. Profetizar para o povo. Essas profecias precisam contar dos feitos de Deus, e essas profecias precisam ser para a glória de Deus e para a edificação do povo de Deus. Portanto, eu quero finalizar justamente dessa maneira, convocando a todos aqueles que me ouvem, que me escutam, os pastores, os nossos amigos, que nós possamos refletir sobre isso e usar das oportunidades que temos para profetizarmos, porque nós precisamos mais de atos proféticos. E esses atos proféticos nós podemos usá-lo através da melodia, através do ritmo, através do hino, porque eu e você sabemos que, quem sabe, nas nossas igrejas entrarão pessoas e poderão ser a única vez que eles terão a oportunidade de entrar numa igreja. E talvez uma mensagem, um sermão, um estudo, eles não consigam guardar, porque é a primeira vez que eles entram aqui. Talvez muita coisa seja confuso, seja novo, mas uma melodia, ela é um instrumento que, quando recebido de Deus, ela vem de maneira rítmica, de maneira que pode expressar muito bem o conteúdo da palavra de Deus, e aquilo pode ficar no coração daquela pessoa que entrou, e quem sabe a única oportunidade que ele vai ter na sua vida de vir a uma igreja, e eu e você, pastor, eu e você, meu irmão, podemos então refletir e usar melhor esse recurso que Deus nos permite. Que em nome de Jesus, as nossas próximas lições, que vamos entrar melhor nos Salmos de maneira específica, possam nos ajudar
nessa reflexão e nesse apelo que eu faço a todos vocês que nos escutam. Vamos então dar valor e valorizar todos os recursos que Deus deixa à nossa disposição. Quero orar então por todos aqueles que gastaram e tiveram um tempinho de estar nos ouvindo nesse dia, nesta manhã, nessa primeira aula. Espero que ela tenha sido de maneira edificante para a sua vida. E assim eu quero terminar fazendo uma oração por você, aonde você estiver agora. Faça comigo essa oração. Deus Pai, Deus querido. Senhor, eu faço agora, Deus, essa oração pelos meus irmãos, pelos meus pastores, pelos meus líderes, pelos músicos. Pai amado, por aqueles que o Senhor tem levantado, Pai, para serem esses novos mestres de música, Senhor, serem esses novos instrumentos desta geração atual. Pai, que o Senhor possa abençoar, que eles tenham, Senhor, contigo uma intimidade tremenda, que possam receber dos céus as suas canções, que não sejam canções apenas feitas para animar auditório, apenas feitas para ganhar dinheiro, mas sejam canções que venham dos céus. Sejam, Senhor, palavras, sejam, Senhor, algo, Deus, que toque em vidas, que possa mudar pessoas. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração, que todos nós juntos, Pai, possamos usar de todos os recursos que o Senhor nos deixa à nossa disposição, para que a glória do Teu nome, para que a edificação do Seu povo possa ser possível, Pai. É isso que nós te pedimos, é essa a nossa oração. Assim eu peço, abençoe, meu Deus, todo o nosso povo, toda a sua igreja que está agora em todos os lugares, em todo o planeta Terra, clamando, Deus, neste momento onde nós precisamos demais da sua ajuda e que nós clamamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Irmãos, toda quarta-feira, a partir das 14 horas, o pastor Valtinho vai estar aqui na nossa igreja sede, na sala aqui do lado, para receber dízimos, para receber ofertas, para receber cesta de alimentos, para receber alimentos, para que a gente possa fazer a doação para os irmãos que estão necessitados. Então, toda quarta-feira, a partir das 14 horas, o pastor Valtinho está aqui na nossa sede para receber dízimos, ofertas e doações de alimentos. E você que, se por acaso quiser doar antes, nos procurem aí nas redes sociais, que a gente vai dar um jeito de pegar essa doação. Hoje, às 19 horas, temos o culto online também aqui na sede, na direção dos jovens. Estará pregando o pastor Valteir Vicente. Amém. Vamos então com a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. Deus abençoe você. Amém.